Vamos procurar o texto João, o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 41. O tema é o crucificado. Todos acharam? Então lemos assim, verso 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. É interessante que antes de Jesus ser crucificado, ou antes dele ir para o Calvário, ele já estava sendo crucificado ali no jardim que a gente conhece como o jardim do Getsemane, certo? É interessante que o jardim do Getsemane e o jardim no Éden tem um encontro antemporal, quero dizer, o que aconteceu no jardim no Éden e o que aconteceu no jardim do Getsemane, onde Jesus estava, há uma interligação, porque de certa forma a crucifixão acontece no Getsemane. Por quê? Porque quando Jesus ora, e vocês devem lembrar talvez pelo filme, quando assistiram, ele orando, ele começa a suar, e a suar junto com ela, gotas de quê? De sangue. Gotas de sangue e suor caem do rosto dele, ali no Getsemane. Quando pensamos que Jesus, ele foi crucificado ali no Calvário, na verdade, ele já estava sendo crucificado no jardim do Getsemane. Porque o que ele experimentava já era a crucifixão. Estão me entendendo? E quero dizer para vocês que a iniciativa de Deus sempre foi dele, de buscar o homem, de buscar você para te salvar. A iniciativa é divina. E vai ficar mais claro ainda quando descrever para vocês o que aconteceu no jardim do Éden. Porque ainda antes, ali no jardim do Éden, Deus tinha costume de chegar na virada da tarde, na mudança, no atardecer para a noite. Deus tinha costume de chegar para Adão e Eva, de visitá-los. Só que aquela tarde, quando Deus foi para Adão,
Deus não encontrou mais Adão e Eva esperando por ele. E então Deus disse: Adão, onde você está? E que Adão responde: Senhor, eu estou com medo. Medo? Por quê? É porque eu comi do fruto e tive medo. E vocês imaginem o quadro comigo. Deus é que se aproxima para o homem. O homem não se aproxima mais a Deus. Ele estava ali escondido, atrás da árvore, vestido de folhas, tentando esconder a nudez dele. E sabem, aquele quadro era terrível para Deus, porque por acaso tomou isso a Deus de surpresa? Não. Deus sabia o que tinha acontecido. Claro que Deus sabia. Só que quando Deus perguntou a Adão, onde você está? Era para que Adão reconhecesse o que ele tinha feito. Sabem que é da natureza do ser humano, que quando faz uma coisa errada, ele tenta esconder. E a gente sabe, porque quando a gente é criança, faz alguma coisa errada e se esconde. E os pais dizem assim: você fez alguma coisa. E a gente não tem como esconder, não é isso? E Deus sabia o que tinha acontecido. Mas se pelo menos Adão reconhecesse o seu erro, porque é da nossa natureza, muitas vezes nós não reconhecemos quando erramos. É difícil reconhecer quando erramos. Mas é muito fácil quando alguém levanta o dedo e diz: você fez isso. Mas a gente é difícil reconhecer. E sabe que naquele momento, o que Deus fez? Ele viu Adão e Eva vestidos de folhas, que dentro de pouco tempo iriam marchitar e cair. Ele fez a primeira coisa para cobrir a nudez deles. O que ele fez? Então ele fez o primeiro sacrifício. Pegou o cordeiro, o sacrificou, e da pele, fez a vestidura para eles. Então Jesus já foi crucificado também ali no jardim do Éden. Jesus foi crucificado desde o jardim do Éden. E lá no jardim do Getsemane, ele estava sendo crucificado mais uma vez. Eu estou falando no sentido, da experiência de Jesus. Mas por que tudo isso? Porque, na verdade, Deus não estava salvando apenas Adão e Eva. Ele estava salvando o planeta todo. Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então nós todos precisamos também da salvação, Então a cruz já esteve presente ali no jardim do Éden, já estive presente
no jardim do Getsemane até acontecer ali no Calvário. Mas tem uma coisa a mais. Também Jesus foi crucificado, sabem aonde? Aonde? No céu, lá no paraíso do céu. Ali tem um jardim, o paraíso, que nós logo vamos conhecer. Ali onde o grande conflito começou, ali no céu, ali onde aquele anjo se rebelou contra Deus, ali, naquele jardim, ali também Jesus foi crucificado. Sabem por quê? Porque disse que o plano da salvação, ele já existia desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Então, o plano da salvação, ela não começa a existir no jardim do Éden. Já existia. Já existia a solução, a saída para salvar o homem. Já existia. E então, trago para vocês o texto de Apocalipse 13:8, para confirmar o que estou dizendo. Apocalipse 13, verso 8. E diz assim: e adorá-la hão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora entendem? Agora entenderam? Jesus já tinha sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Lá no céu, lá no jardim, lá no paraíso do céu, ele já estava disponível para salvar a humanidade. Amém? Então, eu quero detalhar algumas coisas a respeito da crucifixão. A cruz era em si um método de execução que os romanos tinham criado. Só que quem inventou a crucifixão foram os fenícios da periferia do Império Romano. Estes inventaram a crucifixão como uma forma de executar os seus piores inimigos para Roma, ou também os malfeitores, os que quebravam a lei, eram castigados, eram condenados por crucifixão. E a crucifixão era uma forma vingativa, sangrenta, porque morrer num madeiro crucificado era muito cruel. E sabem que a justiça humana, ela é terrível. A justiça humana muitas vezes está misturada com um pouco de crueldade, muitas vezes está misturada com maldade e crueldade. A justiça humana. Muitas vezes a justiça humana, ela é vingativa, porque
quando o malfeitor era crucificado, ele era tão sofrido, né? Era tão doloroso. Primeiro que eram pregados das duas mãos, com as mãos estendidas, e as mãos não são pontos vitais, então eles podiam passar 2 dias, 3 dias, dependendo da resistência deles, podiam passar dias pendurados. Era uma morte cruel, lenta, preparada para sofrer e morrer sofrendo. Então, um apoio era colocado nos pés para poder respirar por um tempo. E Jesus, antes de ir para a crucifixão, já de fato, ele primeiro foi açoitado, bofeteado e colocado uma coroa de espinhos. Eu estava lendo uma descrição que é feita na história da redenção, e outros livros cita e descreve que passar pelo que Jesus passou não seria qualquer um que suportaria o que ele passou, porque muitas pessoas que eram açoitados, eles logo enlouqueciam e morriam. Mas Jesus suportou tudo isso. E sabem que quando eram pendurados na cruz, eram pendurados totalmente nus, sem roupa. E tanto é que quando a gente vê a cruz, né, é apenas cobre a parte íntima. Isso aí é para evitar o escândalo, né, de ver uma pessoa totalmente nua. Mas na verdade não era assim. Eram despidos totalmente e pendurados. E a cruz, como a gente sabe na história, não era para Jesus. A cruz era para Barrabás, para o tamanho dele, na medida dele. E então Jesus teve que levar uma cruz que não era dele, que pesava 30 ou 50 quilos em cima dele. Há uma descrição a respeito de que Jesus caiu 3 vezes com aquela cruz, porque era pesada. E sabem que toda essa descrição para a gente entender a crueldade de como era esse processo de execução. Porque o malfeitor, além de ser castigado, além de que vai ser crucificado, ele mesmo levava a cruz. E levava a cruz lá para cima, tinha que subir. O Gólgota é conhecido como o lugar da caveira, Gólgota. Tinha que subir, não era no plano, era subir. E Jesus teve que subir. Mas sabem que um homem que estava por aí foi chamado e disse: ajuda para levar a cruz. E a gente sabe que é o tal Simão, o Cireno, ou Cirineu, né? Ele foi obrigado a levar a cruz. Ele que ainda não tinha conhecido Jesus de fato, ele o viu e ele ficou tocado
por aquele quadro que mais tarde ele se tornou discípulo, aquele que levou a cruz. E então ele levou a cruz até o final, porque Jesus não ia conseguir chegar. Sabem? Há uma projeção no Calvário que ela se estende até o fim do mundo, porque toda essa experiência da cruz, da paixão de Cristo na cruz, ela se estende até o fim do mundo. Por quê? Porque as pessoas que ainda vão conhecer o Evangelho por meio de você, irão conhecer também o que aconteceu na cruz. É claro que o que a gente vê no filme, o que a gente vê por algumas igrejas, quando se passa esses momentos, como se conhece como a Semana do Calvário, ele é vago ainda, é muito vago. Se para falar o que estou falando para vocês, detalhes, aqueles detalhes são muito profundos. Na verdade, é chocante. Diríamos na nossa concepção humana, é chocante. Mas a cruz revela uma coisa, que ela, como símbolo de vergonha, porque, morrer numa cruz era vergonhoso. Mas vergonhoso por quê? Porque ela era para bandido. Ele era para justamente executar um bandido, alguém que quebrou a lei. Quando eu quero detalhar um pouco mais, quando o malfeitor era pendurado, ele não suportava ao ponto de dizer: matem-me de uma vez. Mas os soldados respondiam: nós não vamos te matar, você vai sofrer lentamente, gota a gota. Você se lembra quando você matou aquele pai de família? Você se lembra quando extirpou aquela jovem? Você se lembra? Você vai pagar por tudo isso. Então, era vergonhoso, era terrível, era enlouquecedor ficar pendurado numa cruz. Mas sabem, acontece que a revelação da cruz vai muito mais profundo e longe. Na verdade, naquele momento, quando Deus vai em busca do homem, o que realmente aconteceu é que houve uma separação. O pecado tinha separado o homem de Deus. Então, entenda, para a gente compreender o mais sórdido, o mais profundo que o pecado produz, é a separação. Porque Deus quer abraçar o homem, mas ele foge. Ele quer ficar perto dele, mas ele foge. Ele escapa. Por isso que Deus, ao enviar
o seu filho. Então Jesus toma a forma humana, igual a você, igual a mim. Para quê? Para se aproximar. Porque Deus, como Deus, não podia mais se aproximar. Porque o homem tinha medo de Deus. Mas então, o Filho vem, toma a forma humana para se aproximar do homem, para tocar o homem, para curá-lo, para abraçá-lo. Sabem que o mais terrível do pecado e o que foi colocado na cabeça do ser humano é que pensamos que Deus é que permite que tudo isso aconteça. Nós pensamos errado a respeito de Deus. Todo o mal que acontece, todo o mal que tem, que você vive, ou que você experimenta, a gente coloca a culpa em Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa que isso aconteça? Eu perdi, Mas não é Deus. A culpa não é de Deus. Foram nossas escolhas. Foi a sua escolha. Você que escolheu isso. Mas o diabo colocou essa desculpa na sua cabeça, na nossa cultura, nas nossas estruturas da sociedade, porque muitas vezes nós não nos sentimos responsáveis pelas nossas escolhas, então culpamos a Deus pelo que acontece nas nossas vidas. Mas é o diabo que colocou isso na nossa mente. Nós pensamos errado assim. Mas sabem, o que a cruz revela é todo o contrário. O que a cruz revela é que Deus ama o ser humano e que Ele quer ficar próximo de você, Ele quer um relacionamento pessoal com você. É isso que Jesus o revela e o revelou, porque Ele andou entre as pessoas e os curou, e os abraçou, e os sarou, e veio para mostrar a glória do Pai, o caráter do Pai, que é o amor. Amém? E então é isso que foi revelado. Mas vamos um pouco mais. 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Interessante. A cruz é loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Mas para você que um dia foi salvo, não é loucura. Amém por isso? Amém. Mas sabe, não é loucura, mas não é incompreensível, na verdade. A gente
Nossa mente é tão finita, não compreende tudo isso. Alguém capaz de deixar o céu, deixar a glória do céu e se fazer um bebê e depois crescer e se tornar um homem, mas um Deus homem, para sentir o que você sente, para você entender como Deus é capaz de fazer tudo isso. A gente não entende, não compreende plenamente. Nossa mente é muito finita para compreender, mas você pode acreditar e aceitar. Amém? Você pode acreditar e aceitar, porque é muito profundo falar disso aqui. Comove também falar isso aqui. E então, por exemplo, os gregos, na época, têm a filosofia. Os romanos têm a estratégia militar. Os judeus tinham as tradições, os méritos, que segundo eles diziam que os tornava importantes, filhos de Deus, filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Mas vou dizer para vocês, tudo isso não é nada, porque méritos humanos não salvam, filosofia humana não te salva, disciplina não te salva. Quem te salva é Jesus, é a glória dele. A glória de Deus é o caráter dele. O caráter moldado em você é o que vai salvar. Não te salva teus méritos, tua disciplina, tua filosofia. E é verdade que as maiores guerras que nós temos são a guerra das ideias. E a gente estudou isso, das ideias. Você faz aquilo que você pensa. Então, a palavra de Deus veio para transformar a sua mente, porque uma mente transformada é uma vida transformada. Então, muito cuidado com as filosofias desta vida, que te faz pensar, tudo é normal, todo mundo faz, é assim, é a vida, vá para ser feliz. O que mais importa é que você seja feliz, então faz o que você quiser, que aí é felicidade. Filosofias desta sociedade, das estruturas da nossa sociedade, elas são perigosas. E então, a verdadeira ciência da salvação está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Gálatas diz isso. Vamos para Gálatas. Gálatas 6,14. E diz assim: mas longe esteja de me gloriar-me
Desculpem, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos amigos, irmãos, não se glorie de você, porque conhece a verdade, porque está na igreja, não se glorie de você. A salvação não é por você, não foi você que fabricou salvação para você, não são seus méritos, não são seu comportamento, não. A cruz revela que a glória, a verdadeira ciência da salvação, ela vem de Jesus. Amém. Jesus é que começou um dia a obra da salvação, e Ele é o único que pode finalizá-la. Amém? Amém. Não é você. Desconfie de você mesmo. E eu quero já as últimas ideias aqui é que diz que toda largura e profundidade do pecado, ela foi revelada na cruz. Se a gente quer entender o quão profundo é o pecado, é olhar para a cruz, e aí você vê quão profundo, quão terrível é o pecado. E foi isso que foi revelado na cruz. Mas também isso porque o eu é o eu que precisa ser crucificado, porque o eu, o egoísmo que nós temos no coração, achar que eu posso ser independente, e está na nossa natureza a gente achar que resolve tudo a gente mesmo, né? Então, nossa natureza, de fato, na nossa natureza, ela gosta das coisas que não prestam mesmo. Essa é a nossa natureza, gosta de coisas erradas mesmo. Somos assim. Mas olha, nosso amor a Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado. Então, quanto mais você fique próximo de Deus, é quanto mais você entende o peso do pecado. Mais convencido você fica o quão terrível é o pecado, quando você mais próximo de Deus você está. Amém? Amém. Então, queridos, a cruz abriu os portões do paraíso, e haverá um dia quando nós recuperemos aquele paraíso que nós perdemos no Éden. Será restaurado novamente, será devolvido, porque nós a perdemos uma vez. Então, a cruz é a única solução para o dilema do pecado. E aí temos algumas experiências como Naamã, o leproso, né? A ele lhe foi mostrado um pouco do poder de Deus e do poder de Deus de transformar vidas. Lhe foi mostrado a Naamã, que não era do povo de Israel,
era um general do exército inimigo. Lhe foi mostrado um pouco do amor de Deus quando ele foi curado nas águas que eram águas sujas, e disse: 7 vezes você vai se afundar nessa água. E eram águas sujas, túrbias, tanto que ele disse: eu não gostei. Ele poderia ter dito: cura-te, e não, ele não quis. E então o servo disse: oh meu rei, oh meu general, se alguém te disse que você pode fazer uma coisa difícil, você o faria para ficar curado? É tão simples você entrar nessa água e se lavar 7 vezes. Mas sabe o que significa isso? É que o ser humano é tão orgulhoso, é tão nécio, o eu grita mais alto. E sabem que é isso que Deus vai precisar trabalhar em você, em mim. Quebrar meu orgulho, quebrar meu eu, a vida toda, porque é preciso isso para ser salvo. E então Paulo, na sua experiência, disse: já não vivo mais, quem vive em mim é Cristo Jesus. E um dia diremos assim como Paulo: eu já não vivo, quem vive em mim é Cristo Jesus. Amém? Isso é experiência, isso é o que a crucifixão te ensinou na tua experiência, na tua vida, para você chegar a dizer isso aqui, ok? E outra coisa mais, a cruz significa serviço, porque quando Jesus foi humilhado na cruz, foi humilhado como servo, e ele foi humilhado muito mais ainda, morrendo na cruz como um malfeitor. Sabem, servo, você também é servo, você foi chamado para servir, e você precisa perguntar a Deus: onde, como vou te servir? E Ele vai te mostrar aonde, como e quando. Amém? Porque você vai ouvir sempre uma voz te dizendo, e quando ainda você escuta essa voz, faça ouvido. Porque sabe, quando a gente já não escuta mais aquela voz falando, preocupe-se, porque a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. E então, termino dizendo: Cristo é tudo para nós, é tudo para você, é tudo para mim. E então, não há nada que o ser humano faça que vai salvá-lo. Não há. A única coisa que nós temos é Jesus, que vai transformar sua vida todos os dias da sua vida. Só Ele. E eu pergunto para você: você se entrega a Jesus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Não só hoje, mas toda a sua vida? Você quer isso? Você quer fazer isso? Amém.